Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de revisão. Então, nessa aula serão relembrados os principais tópicos das aulas que nós tivemos até o momento. Vamos lá? Então, segue aqui os itens que nós iremos ter nessa aula de revisão. Nós iremos revisar os principais pontos das aulas de modelos atômicos, de átomos e estrutura atômica, distribuição eletrônica, tabela periódica e propriedades periódicas, regra do octeto e ligações químicas. Então, iniciando a nossa revisão, na aula de modelos atômicos, nós aprendemos sobre a evolução do átomo ao longo do tempo. Nós iniciamos com o modelo atômico de Dalton, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O que o modelo atômico de Dalton falava? Ele falava, então, que toda a matéria é formada por átomos, sendo que os átomos são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de um mesmo elemento eles são iguais entre si, enquanto átomos de elementos distintos diferem quanto à sua massa. E Dalton também falava que em uma reação química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade, sendo que você tinha apenas o rearranjo desses átomos, levando à formação de novas espécies químicas, que são os produtos. Depois veio o modelo de Thomson. Então o modelo de Dalton, ele apresentava alguns problemas, como por exemplo, ele não explicava como que aconteciam as reações que aconteciam por meio da passagem da corrente elétrica. Então Thomson ele fez aquele experimento com os tubos de raios catódicos e então Thomson ele descobriu o elétron. E o modelo de Thomson ficou conhecido como modelo de pudim de passas, onde Thomson então propôs que o átomo ele era uma esfera maciça, né, de carga elétrica positiva, e nessa esfera se tinham incrustadas, se tinha dispersas cargas negativas, que eram então os elétrons. E aqui então, né, eu coloquei na aula aquela relação que o átomo ele é neutro, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, sendo assim então que o átomo ele tem uma carga igual a zero. E quando o átomo ele perde ou ele ganha elétron, é formado os íons, né, que são as espécies carregadas positivamente ou negativamente. Então, quando o átomo ele perde um elétron, eu tenho a formação de um cátion, e esse cátion tem uma carga positiva. E quando o átomo ganha um elétron, eu tenho a formação de um ânion que tem carga negativa. Lembra, lá na aula, nós fizemos até os cálculos, né, para ver como que esses cátions e esses ânions adquiriam, então, essas cargas positivas e negativas. Então, se você tem dúvida ainda nessa parte, eu recomendo que você volte lá na nossa aula referente a esse assunto e assista novamente a videoaula. Depois veio o modelo de Rutherford. Então, Rutherford ele fez lá o experimento, né, onde ele bombardeou partículas alfa numa lâmina de ouro. E após realizar esse experimento, Rutherford então concluiu que o átomo, na verdade, ele era constituído de duas regiões. O núcleo, que era, né, a parte central do átomo, que era maciço, e ele era composto de cargas positivas, que ficaram chamadas de prótons, e a eletrosfera, que é onde ficavam, então, se movimentando os elétrons, sendo que esses elétrons, eles se movimentam ao redor do núcleo. O modelo de Rutherford é conhecido como modelo planetário, porque aqui no centro tem o núcleo de carga positiva, e aqui ao redor do núcleo tem os elétrons se movimentando. Modelo planetário, porque o movimento dos elétrons ao redor do núcleo se assemelha ao movimento dos planetas no sistema solar. E depois, então, nós tivemos o modelo atômico de Rutherford e Bohr, onde eles postularam, então, que o elétron ele se movia nessas órbitas circulares ao redor, né, do núcleo do átomo, né, que ficava no centro do átomo. Só que eles também descobriram que para cada elétron existe uma órbita específica, sendo que essas órbitas passam a ser chamadas de nível de energia, e esses níveis de energia eles são quantizados, ou seja, cada nível de energia ele tem uma certa quantidade de energia especificada, ou seja, só são permitidas certas quantidades de energia para o elétron, sendo que o elétron ele pode ocupar esses diferentes níveis de energia. Então, aqui tem a linha do tempo, né, que foi um resuminho da nossa aula de modelos atômicos. Então, inicialmente, se tinha os filósofos, né, lá na Grécia Antiga,
que eles acreditavam que os átomos eram partículas indivisíveis. Depois veio Dalton com o modelo da bola de bilhar. Depois Thomson com o modelo do pudim de passas. Rutherford com o modelo planetário. E Rutherford e Bohr, onde eles falavam então que os elétrons estão em níveis de energia que são quantizados. Aí aqui, só para a gente relembrar, né, um exercício que nós fizemos sobre os modelos atômicos. Então, aqui eu dei 3 afirmativas e eu queria saber a qual modelo atômico essas afirmativas se referiam. Então, quem falou que o átomo não é indivisível e que a matéria possui propriedades elétricas? Quem falou isso foi Thomson, lembra? Como o modelo de Dalton tinha alguns problemas, Thomson foi lá, fez a experiência com os tubos de raios catódicos e ele então verificou que a matéria possuía propriedades elétricas. Quem falava que o átomo era uma esfera maciça? Lembra? Uma esfera maciça, indestrutível, é o modelo da bola de bilhar. Quem falava isso era Dalton. E por último, quem falava que o átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera? Quem falou isso foi Rutherford, né? Que após fazer os experimentos lá, bombardeando partículas alfa na lâmina de ouro, ele então verificou que o átomo era formado dessas 2 regiões. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Depois da nossa segunda aula, nós falamos sobre a estrutura atômica. Então, após a descoberta, né, e a evolução dos modelos atômicos, nós descobrimos que, na verdade, o átomo ele não é indivisível. Na verdade, o átomo ele possui partículas subatômicas, sendo que essas partículas são o próton, o nêutron e o elétron, sendo que o próton tem carga positiva e ele fica localizado no núcleo do átomo. O nêutron tem carga neutra e fica também no núcleo do átomo. E o elétron, que tem carga negativa, ele fica na eletrosfera. Então, os elétrons eles ficam girando ao redor do núcleo. Nessa aula, nós aprendemos alguns conceitos importantes, dentre eles o conceito de número atômico. Então, nós vimos que o número atômico é representado pela letra Z, e o número atômico ele indica o número de prótons que existe no núcleo de um átomo, certo? Vimos que o número de massa de um átomo, que é representado pela letra A, corresponde à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, sendo assim, aqui eu coloquei, né, a representação indicada pela IUPAC, que deve ser feita dos elementos químicos. Então, nessa representação, eu tenho aqui o símbolo do elemento químico, eu tenho o número de massa, que sempre deve ficar localizado aqui na parte superior, e o número atômico, que sempre deve ficar localizado aqui na parte inferior. Então, aí eu pergunto para vocês, o sódio, ele tem um número atômico igual a 11, o número de massa igual a 23. Então, se o sódio tem um número atômico igual a 11, isso indica que ele tem 11 prótons. Lembra, o número atômico me indica o número de prótons. E como o sódio aqui está na forma de um átomo neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico do sódio é 11, isso quer dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. E o número de massa é esse valor que está aqui na parte superior. Lembrando, né, que o número de massa ele é sempre superior ao número atômico. Aqui um exemplo, então, como que eu calculo o número de nêutrons, né, do sódio. Então, a gente tem lá a fórmula, que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, fazendo a substituição aqui dos valores, o número de massa é igual a 23, o número atômico é igual a 11. Nós chegamos à conclusão, então, que para calcular o número de nêutrons de um elemento químico, nós devemos subtrair, fazer massa menos o número atômico. No caso do sódio, então o número de nêutrons fica 23 menos 11, ou seja, igual a 12 nêutrons. Nessa aula também nós aprendemos algumas denominações novas, onde nós vimos que isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons, isóbaros são elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa, isótonos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons, e elementos isoeletrônicos são elementos que apresentam o mesmo número de elétrons.
Depois, na nossa terceira aula, né, nós tivemos, então, a aula sobre distribuição eletrônica. Então, nessa aula, nós aprendemos como que nós devemos distribuir os elétrons de elemento químico nas camadas e subníveis, né? Então, conforme Bohr, né, determinou, ele falou, então, que a eletrosfera atômica ela era constituída por 7 camadas eletrônicas, né? Sendo que a primeira camada é a camada mais próxima do núcleo. E aqui eu coloquei uma tabelinha com o número máximo de elétrons que cabe em cada uma dessas camadas. Aí depois também apresentei para vocês os subníveis, né, onde nós vimos que esses níveis de energia, eles estariam subdivididos em regiões ainda menores, que são subníveis de energia. Então, os subníveis que nós temos em um átomo são os subníveis S, P, D e F, sendo que aqui eu coloquei um quadro para vocês com o número máximo de elétrons que cada subnível desse pode acomodar. Então, o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6, subnível D no máximo 10 e o subnível F no máximo 14 elétrons. Nós vimos então que Linus Pauling ele foi um químico então que desenvolveu um diagrama para fazer essa distribuição dos elétrons, sendo que nesse diagrama nós temos as setas, sendo que essas setas elas indicam a ordem de energia, ou seja, elas indicam o aumento de energia dos níveis e subníveis. Então, por isso, quando nós vamos fazer a distribuição eletrônica, é importante que a gente monte o diagrama para que a gente distribua os elétrons de acordo com a ordem energética, né? E quem não quer usar o diagrama, eu coloquei aqui, né, na aula lá também coloquei para vocês, a ordem energética em que deve ser feita essa distribuição eletrônica. Então, os elétrons devem ser distribuídos conforme essa configuração eletrônica. Aprendemos também, né, como fazer a distribuição eletrônica. Então, aqui, por exemplo, eu dei o exemplo, né, do ferro. Então, se o ferro tem um número atômico igual a 26, isso quer dizer que ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica desses elétrons, então a gente monta o diagrama e a gente faz a distribuição eletrônica nos níveis e subníveis, respeitando sempre a quantidade máxima de elétrons que eu devo colocar em cada subnível. Então, se eu faço a distribuição eletrônica, né, a configuração eletrônica do ferro, então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí aqui eu pergunto para vocês, qual é a camada de valência do ferro? Lembra, a camada de valência é o nível de energia mais externo de um átomo. Então, no caso do ferro, a camada de valência é a camada 4s, né? Porque se eu tenho 4 camadas preenchidas, a camada mais externa é a camada 4s. E os elétrons que estão nessa camada são chamados, então, de elétrons de valência. Então, no caso do ferro, a camada de valência é a camada 4s e ela possui 2 elétrons. Já quando eu falo em subnível mais energético, eu estou falando no último subnível que foi preenchido. Por isso que é importante fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling, porque ele faz a distribuição dos elétrons já em ordem crescente de energia. Então, se o último subnível que eu preenchi aqui no caso do ferro foi o subnível 3D, isso quer dizer então que ele é o subnível mais energético, porque a ordem dos níveis e subníveis aqui no diagrama de Linus Pauling é em ordem crescente de energia. Então, de novo, camada de valência é a camada mais externa de um átomo. E o subnível mais energético é o último subnível que foi preenchido na distribuição eletrônica. Certo? Apresentei para vocês também como que a gente faz a distribuição eletrônica em íons, né? Lembra, íons são espécies carregadas positivamente ou negativamente. O íon ele é formado quando o átomo perde ou recebe um elétron. Então, como que a gente faz a distribuição eletrônica de um íon? Eu faço a distribuição eletrônica normal, só que aí o átomo, né, ele perdeu, né, se ele formou um íon, quer dizer que ele perdeu ou ele ganhou um elétron. Então, esse elétron que o átomo ganhou ou que ele perdeu, ele deve ser retirado ou acrescentado da onde? Lá da camada de valência, né? Então, os elétrons que o átomo ganha ou perde, né, quando ele se transforma em um íon,
eles são recebidos ou são retirados da última camada eletrônica, ou seja, da camada de valência, da camada mais externa. Então, aqui para a gente relembrar, né, como que a gente faz a distribuição eletrônica íon-íon. Então, aqui eu dei o exemplo do sódio, íon sódio, Na+. Lembrando que se ele está aqui com a carga positiva, ele é um cátion, e isso indica que ele perdeu o elétron. Então, primeiro a gente faz a distribuição eletrônica do sódio. Então, o número atômico do sódio é 11. Então, isso quer dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, a gente faz aqui a distribuição eletrônica dos 11 elétrons e aqui eu tenho a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, aqui eu distribuí os 11 elétrons. Só que eu não quero a distribuição eletrônica do sódio neutro, eu quero a distribuição eletrônica do íon sódio, do Na+. Então, como eu disse, se ele está com a carga positiva, isso quer dizer que ele perdeu um elétron. E da onde que ele perde esse um elétron? Aqui da camada de valência. Então, a configuração eletrônica do íon sódio fica 1s2, 2s2, 2p6. Né? Então, só para relembrar, na distribuição eletrônica de íons, você tira ou adiciona, né, o elétron que aquele átomo ganhou ou perdeu da camada de valência, da camada mais externa. Na nossa outra aula, nós aprendemos sobre a tabela periódica, né? Vocês até fizeram uma pesquisa sobre o histórico de desenvolvimento da tabela periódica, para vocês aprenderem um pouco como foi a evolução do desenvolvimento da tabela periódica. Então, eu pedi essa pesquisa para que vocês entendessem como que nós chegamos à tabela periódica que nós temos atualmente. Então, atualmente, a tabela periódica ela tem 118 elementos, né, químicos que são reconhecidos pela IUPAC. E a tabela periódica, os elementos estão organizados, né, em ordem crescente de número atômico, né? E ela é composta de grupos e períodos, sendo que os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica e os grupos são as linhas verticais da tabela periódica. Lembram? O período, que é a linha horizontal, o número do período em que o elemento químico está indica o número de camadas eletrônicas que aquele elemento apresenta. Já o grupo ou a família, que é a linha vertical, no caso os elementos representativos, né, que são os antigos elementos da família A, né, da antiga família A, o grupo em que um elemento está inserido, o número da família, o número do grupo, me indica a quantidade de elétrons que aquele elemento possui na camada de valência, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês o grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos. Então, todos os elementos que estão no grupo 1, eles têm um elétron na camada de valência. O grupo 2, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos, todos os elementos que estão no grupo 2, eles apresentam 2 elétrons na camada de valência, e assim sucessivamente. Falamos também sobre a classificação dos elementos químicos, né? Onde nós vimos que atualmente os elementos químicos eles são classificados em metais, ametais e gases nobres, certo? Sendo que lá na aula eu passei as principais características de cada um desses grupos, né? Então é importante que vocês retornem lá na aula e retomem as características. É importante vocês saberem as características de cada um desses, né? Saber a característica de um metal, de um ametal e de um gás nobre. E por fim, nessa aula, nós vimos sobre as propriedades periódicas, né? Então, nós vimos, né, que o raio atômico é a metade da distância entre dois núcleos vizinhos de átomos de um mesmo elemento químico. Nós vimos que na tabela periódica o raio atômico ele aumenta de cima para baixo, porque você vai aumentando o número de camadas eletrônicas, então você aumenta o tamanho daquele átomo, e o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica. A outra propriedade que nós vimos é a energia de ionização, que é uma propriedade periódica que diz que a energia de ionização ela é a energia mínima necessária para que um átomo no estado gasoso perca um elétron. Então, na tabela periódica, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima em um grupo e ela aumenta da esquerda para a direita. Vimos também a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo no estado gasoso recebe um elétron. Então, na tabela periódica, né?
em um grupo a afinidade eletrônica ela aumenta de baixo para cima e ela aumenta da esquerda para a direita. E por fim, nós vimos a eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, né? Nós até vimos lá que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, ou seja, quando eu falo que o átomo mais eletronegativo é o flúor, eu estou dizendo que o flúor é o átomo, é o elemento que tem mais capacidade em atrair elétrons quando ele está presente em uma ligação química. Então, aqui só para a gente relembrar um exercício envolvendo a tabela periódica. Então, se um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada, eu quero saber qual é a família e qual é o período que esse átomo se encontra na tabela periódica. Então, vamos lá. Então, ele tem 4 camadas eletrônicas. Então, lembra, se ele tem 4 camadas eletrônicas, o número de camadas eletrônicas me indica em qual período esse átomo está. Então, se ele tem 4 camadas eletrônicas, o átomo, né, o elemento desse átomo, ele está no 4º período da tabela periódica. E aqui ele fala que ele tem 7 elétrons na camada mais externa, na camada de valência. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, isso me indica que ele está, né, no antigo grupo 7 ou grupo 17. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, lembrando que o grupo 17 ele corresponde ao grupo dos halogênios. Então, esse átomo ele está na família dos halogênios, no 4º período da tabela periódica. E na nossa última, né, parte de aulas, nós vimos sobre a regra do octeto e sobre as ligações químicas. Então, na regra do octeto, ele fala que para que os átomos sejam estáveis, eles devem possuir 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que na tabela periódica, os únicos elementos que têm 8 elétrons na camada de valência são os gases nobres, né? Então, eles já são estáveis. Então, todos os outros elementos químicos, eles buscam essa estabilidade. Então, com exceção do hélio e do hidrogênio, que ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência, todos os outros elementos, eles precisam possuir 8 elétrons na camada de valência, na última camada, para possuir estabilidade. Então, é isso que a regra do octeto nos diz. E para adquirir essa estabilidade, para adquirir esses 8 elétrons na camada de valência, os átomos eles fazem, então, as ligações químicas, né? Que pode ser uma ligação iônica, uma ligação metálica ou uma ligação covalente. Então, iniciando com a ligação iônica, nós vimos que a ligação iônica ela resulta da atração eletrostática entre espécies que apresentam cargas opostas. Ou seja, na ligação iônica, eu tenho a transferência de elétrons entre uma espécie que doa elétrons e outra que recebe, né? Então, nós vimos que na ligação iônica eu tenho um átomo com baixa eletronegatividade, ou seja, um átomo que tem baixa capacidade de atrair elétrons, e um átomo com alta eletronegatividade, ou seja, um átomo que tem alta afinidade por elétrons. Então, esses dois átomos, né, por meio da atração eletrostática, levam à formação da substância iônica ou do composto iônico. Nós vimos, então, que na ligação iônica, conforme eu disse, eu tenho a transferência de elétrons. Então, os elementos que doam os elétrons são os metais, então são os elementos dos grupos 1, 2 e 3 da tabela periódica. Como eles doam elétrons, eles ficam com carga positiva, então se forma o cátion. Já os ametais são as espécies que recebem elétrons. Então, os elementos, né, dos grupos 5, 6 e 7 da tabela periódica são os ametais e eles ganham esses elétrons. Como eles ganham elétrons, como os elétrons sem cargas negativas, se tem a formação do ânion, né? Então, a ligação iônica é quando os átomos se unem a partir da transferência de elétrons, sendo que nessa ligação um átomo ganha e o outro perde elétrons. Tudo isso para quê? Para atingir o octeto, para obter os 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui como que se tem, né, a formação da ligação iônica? Como que a gente pode representar isso? Uma das formas que nós representamos é com a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica. Então, nessa fórmula eletrônica, né, o que a gente tem? Então, aqui eu dei o exemplo, né, da ligação entre o sódio e o cloro.
Então, você representa o símbolo do elemento químico e representa por bolinhas o número de elétrons que esse elemento tem na camada de valência. Então, o sódio, conforme a gente pode ver aqui na configuração eletrônica, ele tem um elétron na camada de valência, né? Então, representa uma bolinha. E o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, representa aqui 7 bolinhas. Então, na ligação iônica, eu tenho a transferência de elétrons. Então, o que acontece? O sódio, ele doa esse 1 elétron para o cloro. Então, assim, o cloro fica com 8 elétrons na camada de valência e o sódio também ficará com 8 elétrons. E aqui, então, eu represento a formação do cátion e do ânion. Como que eu escrevo a fórmula de um composto iônico? Então, eu apresentei para vocês uma regrinha, né? Quando o cátion e o ânion têm cargas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui o alumínio e o ferro. O alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência, então ele vai doar, então ele fica com a carga 3+. E o flúor tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa receber um elétron para adquirir o octeto, né? O octeto completo. Então, ele fica com a carga -1. Então, na hora de escrever a fórmula do composto iônico, eu inverto as cargas. Então, essas cargas são invertidas e elas viram os índices, né? Lembrando que os índices, eles me indicam quantos átomos eu tenho daquele elemento naquela fórmula. Então, aqui no caso da ligação entre o alumínio e o ferro, a fórmula fica AlF3, né? Então, eu inverti aqui as cargas e a fórmula fica AlF3, que é o fluoreto de alumínio. Como que eu nomeio, né? Como que eu dou o nome de um composto iônico? Lembra? A nomenclatura ela é inverso do que está na fórmula. Então, na hora de dar o nome, primeiro eu dou o nome do ânion e depois eu dou o nome do cátion. Quais são as propriedades de um composto iônico, né? Eles são sólidos a temperatura ambiente, eles apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, eles não conduzem corrente elétrica à condição do estado sólido, né? Conforme vocês viram lá no vídeo, né, da atividade. Então, vocês viram que os compostos iônicos, como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, quando eles estão na forma sólida, eles não conduzem corrente elétrica. Mas quando eles são fundidos ou quando eles são, né, colocados em solução aquosa, eles permitem, então, a passagem da corrente elétrica. Por que que, então, isso acontece, né? Então, por exemplo, aqui, quando você dissolve o sal em água, você tem a formação aqui, né, do Na+, e do Cl-. Então, você tem o que nós chamamos de dissociação iônica, você tem a formação dos cátions e dos ânions, o que permite, então, que a solução formada por esse composto iônico conduza eletricidade. Depois, nós vimos a ligação covalente, onde nós vimos que a ligação covalente é quando eu tenho a ligação de um átomo com alta eletronegatividade com outro átomo de alta eletronegatividade. Ou seja, os dois átomos da ligação, né, eles são eletronegativos, ou seja, eles possuem uma alta capacidade de receber elétrons. Então, na ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, nós temos o compartilhamento dos elétrons de valência, levando à formação de moléculas ou macromoléculas, que é a formação, então, de substâncias covalentes simples ou composta. Então, como que se forma, né, a ligação covalente? Então, aqui eu dei o exemplo do gás hidrogênio. Então, a sua forma molecular é H2, onde eu falo, né, que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Na fórmula eletrônica, eu indico, né, que os elétrons que estão sendo compartilhados. E na fórmula estrutural da ligação covalente, lembra? Cada par de elétrons compartilhados eu represento por um traço. Então, quando eu tenho um tracinho, quer dizer que eu tenho um par de elétrons compartilhado, quer dizer, então, que eu tenho uma ligação covalente, ou seja, eu tenho uma ligação simples. Já quando eu tenho 2 tracinhos, isso indica que eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados, então eu tenho 2 ligações covalentes, então eu tenho uma ligação dupla. E quando eu tenho 3 tracinhos, quer dizer que eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados. Então, eu tenho 3 ligações covalentes e aí eu tenho do que eu chamo de ligação tripla. Vimos também que na ligação covalente nós temos a polarização da ligação,
Ou seja, né, a gente começa a analisar a polaridade da ligação. Então, nós falamos que quando uma substância, né, uma molécula, ela é formada por átomos do mesmo elemento químico, nós falamos, então, que nós temos uma ligação apolar. Por quê? Porque quando, imagina que, né, a molécula de H2, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, esses 2 átomos, ele têm a mesma eletronegatividade. Então, isso quer dizer que os elétrons, eles ficam igualmente distribuídos entre esses 2 átomos. Então, quer dizer que a minha ligação ela é apolar, ou seja, eu não tenho formação, né, de carga parcial negativa ou positiva. Já quando eu tenho, né, átomos de elementos químicos diferentes, eu tenho eletronegatividades diferentes, ou seja, um elemento químico vai ter uma maior eletronegatividade do que o outro, ou seja, um elemento químico vai ter uma maior capacidade em trair elétrons do que o outro. Então, assim, nós temos a ligação polar. Por exemplo, no caso da molécula de HCl, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso quer dizer que ele tem mais afinidade por elétrons. Então, durante o compartilhamento de elétrons, os elétrons eles tendem a ficar mais aqui para o lado do cloro, formando essa carga parcial negativa. Negativa, né? Porque os elétrons têm cargas negativas. Então, aqui eu tenho a formação de uma ligação covalente polar, porque eu tenho a formação de cargas parciais positivas e negativas. Aqui nós vimos, né, que quando a gente dissolve uma substância molecular em água, ela não conduz corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu dissolvo o açúcar na água, eu não tenho, por exemplo, que vocês viram lá no experimento, a lâmpada não acende. Por quê? Diferentemente do que acontece com compostos iônicos, né, a gente não tem a quebra dessa molécula, eu não tenho formação de partículas positivas ou negativas, então você não tem a condução de corrente elétrica. Então, aqui um exemplo, né, resolvido. Um elemento X possui número atômico igual a 1 e outro elemento com número igual a 17. Então, o elemento que tem número atômico igual a 1 é o hidrogênio e o elemento que tem número atômico igual a 17 é o cloro. Então, aqui a gente faz, né, a fórmula de Lewis e aqui nós temos, então, a fórmula de Lewis. E a fórmula molecular, então, é HCl, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. E, por fim, nós vimos a ligação metálica, né? Nós vimos que a ligação metálica, né, ela se baseia na teoria do mar de elétrons, onde essa teoria ela fala que uma ligação metálica, você tem cátions dos elementos metálicos dispostos em um retículo cristalino, e os elétrons estão circulando livremente entre esses cátions, o que explica a alta condução de eletricidade dos metais. Então, quais são as principais propriedades dos metais? O brilho metálico, a condutividade térmica e elétrica, né, que se deve devido à presença desses elétrons livres na ligação metálica, a densidade elevada, então geralmente os metais são densos, pontos de fusão e de ebulição altos, né? Porque a ligação química ele é muito forte, a ligação metálica ela é muito forte. Então, os átomos eles estão unidos com muita intensidade. Então, para você separar esses átomos, né? Fazer com que eles passem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você precisa de uma temperatura muito alta. E os metais geralmente também são resistentes à tração, né? São maleáveis, ou seja, você consegue transformar metais em lâminas ou chapas. E também são dúcteis, né? Ductilidade, ou seja, os metais eles podem ser transformados em fios. Então, gente, é isso. Aqui nessa aula de revisão, o objetivo é relembrar vocês os principais pontos. Então, se vocês ainda têm dúvida em algum ponto, eu recomendo que vocês voltem lá nas aulas, que vocês assistam novamente, né, tanto as videoaulas quanto as nossas aulas gravadas aqui no Teams. E não esqueçam de realizar a atividade que está postada lá na nossa equipe. Muito obrigada e até a próxima aula.